Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todas e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate as questões mais importantes que estão acontecendo hoje no mundo. Nesse Conversas 71, nós vamos conversar com vocês sobre a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, uma disputa que tem se acirrado fortemente nos últimos anos e que faz parte, evidentemente, de uma disputa maior, de uma disputa comercial, de uma disputa geopolítica entre esses dois países, entre esses dois polos importantes dentro e poderosos dentro do sistema internacional e que envolve também um conjunto de países, na verdade, os outros países. Então, essa não se trata apenas de uma disputa entre China e Estados Unidos. Envolve a Índia, envolve Rússia, envolve Europa, envolve os países latino-americanos, envolve o Brasil, enfim, tudo junto e tudo misturado, como diz a galera, é que nós vamos discutir nessa disputa entre Estados Unidos e China, essa guerra tecnológica entre esses dois grandes países. Bom, para a nossa mesa redonda, nós temos hoje Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Tudo bom, Micalion? É, Prazer estar com vocês. de uma certa maneira, né, Numa, a gente retoma a nossa discussão lá, última, né, sobre o G20, sobre os BRICS. É uma prorrogação, um aprofundamento de uma parte importante, né, É, dessas mudanças. dessas disputas internacionais, né? Eduardo Bachan, tudo bem, Bachanzinho? Bem, boa noite, Bicalho. Teremos muito a falar, né, sobre o futebol carioca, né? Nós aqui, botafoguenses, tricolores, flamenguistas, mas vamos falar do mundo contemporâneo. Vamos falar sobre o mundo contemporâneo, Bachanzinho ali com o coração disparado, Fluminense Internacional, o amanhã, né? Semifinal Bom, da na realidade, quando o Libertadores. programa, hoje estamos gravando numa terça-feira, né? Excepcionalmente, quando o programa for ao ar, né, na realidade, a gente já vai saber o que aconteceu, né? Já, já. Eu só estou esperando No aqui. Gigante da Beira-Rio. Mas Exato. vamos lá, vamos para o Eu só mundo estou esperando aqui contemporâneo. o técnico do Botafogo ser demitido. Só Já isso. caiu o Bruno Lage? Até agora não sabemos. Existem Uns apenas saem, outros chegam, insights. né? Adenor Bach, o Tite parece que vem para o Flamengo, enfim. Isso, olha só. Mas vamos falar do mundo contemporâneo. Vamos falar antes que o Prado aqui deu esporro na gente. Pradinho, grande Isso, Pradinho. Tudo já bem, está Pradinho? nervoso. Pois é, né? Para não falar em futebol, hoje o tema é muito interessante e vamos continuar a conversar sobre essa disputa, que, afinal de contas, é um dos temas quentes da atualidade. É isso aí, Prado. Bom, enfim, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, vamos para a nossa mesa redonda. Lembrando para vocês que vocês podem sempre encontrar esse programa no formato de podcast. No canal IE-FRJ, vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia em podcast. Pradinho, apresenta o tema. Vamos lá. 1972 foi uma data de reaproximação entre os Estados Unidos e a China. Depois de um longo processo em que a China cresce, se transforma de um país com uma grande população, mas uma participação na economia mundial muito pequena, num país extremamente importante, e um grande parceiro comercial e parceiro de investimento dos Estados Unidos, nós começamos a ver um processo de mudança na relação bilateral entre a China e os Estados Unidos fundamental. Em 2011, o Barack Obama, numa viagem à Austrália, informa ou declara que a política externa americana está, para usar a expressão da época, pivoteando em direção à Ásia, ou seja, está mudando a sua ênfase em direção à Ásia. A partir desse momento, inicia-se um processo crescente de enfrentamento dos Estados Unidos com referência à China, em especial de tentativa americana de conter a grande expansão da China e conter o desenvolvimento tecnológico da China, que começa efetivamente a se mostrar capaz de superar os Estados Unidos em várias áreas. Essa disputa, muito cedo, em 2016, por exemplo, ela já se transforma
numa disputa que envolve também a Europa. Quando a China abre o Asia Infrastructure Investment Bank, que é um banco de infraestrutura que, de certa forma, já estava ligada ao projeto da China de expandir, acho que vai ser chamado depois das novas rotas da seda, já vai encontrar uma imensa resistência dos Estados Unidos em permitir que seus aliados participem desse processo. Vários aliados europeus, americanos vão se aproximar na China nesse momento, mas o que vai acontecer é uma forte reação americana contra. Posteriormente, nós vamos ter o Trump se apresentando como um imenso, um grande adversário da China, impondo várias restrições às importações desse país. Isso continua no governo Biden. Agora, recentemente, 9 de agosto, o governo Biden faz uma ordem executiva, como eles chamam, na verdade é um decreto, que reduz ou que estabelece uma série de limites para investimento na indústria de semicondutor da China, na indústria de computação quântica e na indústria de inteligência artificial. Isso se complementa com uma série de outras medidas administrativas vinculadas à questão de segurança nacional chinesa, que vai afetar esse comércio bilateral. Agora, o que é interessante, apesar disso, apesar de todas essas restrições, as relações econômicas entre a China e os Estados Unidos ainda se mantêm muito grandes e sólidas, no sentido de que a China continua sendo o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos, embora ela tenha caído a participação das exportações chinesas, tenha caído de 22% para 16% na economia americana, ela ainda se mantém como um imenso, com grande importância para o suprimento do mercado interno nos Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, apesar de todas essas reações, parece não se reduzir de maneira importante. Por outro lado, essa disputa também toma uma dimensão mais dramática, principalmente na área de semicondutores. É um tema que entendo que a gente pode se aprofundar no decorrer do programa, mas para lançar aqui a conversa, o nosso ponto de partida é isso daí. A partir de 2011, nós vamos ver uma situação de afastamento e tentativa, de alguma maneira, de controlar e de segurar o crescimento chinês, de segurar o desenvolvimento tecnológico chinês, de impedir a China de continuar avançando e de alguma maneira, rompendo com a relação anterior, onde o crescimento da China e o crescimento dos Estados Unidos se retroalimentava através das chamadas cadeias produtivas globais. É isso para a gente começar. Valeu, Pradinho. Numa. Então, essa questão, como já foi colocado pelo Luiz Carlos, essa questão da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, na verdade, se inscreve numa evolução global da visão sobre, em particular, política industrial, né, política tecnológica, que estão sendo reabilitadas muito recentemente, na verdade, por uma série de elementos, de evoluções que têm a ver tanto com mudanças estruturais quanto com eventos, vamos dizer, mais pontuais. Tá? Do ponto de vista estrutural, o que a gente observa é que, de facto, a rivalidade entre China e Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo, é algo que se configurou com cada vez mais força desde o início da década de 2000. Tá? Os Estados Unidos, como foi relembrado pelo Luiz Carlos, tiveram interesse numa pungência da economia chinesa no âmbito da disputa geopolítica da Guerra Fria, na década de 70. Depois usaram a Ásia de forma geral e a China em particular como
um reservatório de mão de obra barata para conseguir baratear, portanto, a produção de bens manufaturados. E aí, a gente viu uma crescente sofisticação dos bens manufaturados, dos bens industriais produzidos na China entre a década de 80 e a década de 2000. Tá? A gente passou de bens de consumo muito básicos, tipicamente, sei lá, equipamento em plástico, têxtil, para produções cada vez mais sofisticadas, chegando aos bens de capital já no final da década de 90, início da década de 2000. Tá? E um país que, na verdade, uma região, de forma mais geral, no caso asiático, que estava inserida, na verdade, numa visão de política econômica e de política produtiva americana, que precisava de bens manufaturados baratos, né, para compensar, em particular, a estagnação ou até a queda dos salários reais observada depois da Revolução Reaganiana, né, da Revolução Neoliberal do início da década de 80. Então, algo que, na verdade, era parte de uma estratégia interna dos Estados Unidos, escapou ao controle do seu idealizador, né, inicial, e a China passou a ser um concorrente crescentemente perigoso para os Estados Unidos, ao ponto que representa hoje um verdadeiro polo alternativo em termos tecnológicos, em termos produtivos, em termos industrial e comercial, com um peso da produção industrial que já ultrapassou a dos Estados Unidos. Tá? Tudo bem que, como já foi discutido em programas anteriores, em muitas áreas ainda há uma prevalência da tecnologia americana, mas a capacidade da China de se aproximar da fronteira tecnológica é impressionante. Tá? Inclusive, em certas áreas, já foi comentado em programas passados como a China 5G, a tecnologia 5G, a China está disputando de igual para igual com os Estados Unidos. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto estrutural que mostra que, na verdade, há uma certa lógica em chegar a esse antagonismo atual, que seja do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, o produtivo. Bom, depois, outros elementos e aí outros eventos mais recentes contribuíram também para uma mudança significativa nas estratégias produtivas industriais no mundo. Eu estou me referindo, em particular, a o que aconteceu com a pandemia. A pandemia mostrou, por exemplo, que a dependência em áreas estratégicas, que seja do ponto de vista de matérias-primas, ligados ao setor energético ou não, que seja em termos de bens intermediários, peças, componentes, que seja em termos de insumos, por exemplo, na indústria farmacêutica, de forma mais geral, na indústria química, que seja em termos de bens intermediários tecnológicos como processores, tá? Como semicondutores. Toda essa dependência e, junto com ela, a dependência em relação a fluxos comerciais de longa distância, particularmente através do transporte marítimo, tudo isso expôs as fraquezas e na verdade, a vulnerabilidade que tomou conta de muitos países, obviamente os países ocidentais, os Estados Unidos em particular, mas também os países europeus, mas também países da periferia. Tá? E é óbvio que vendo que esses problemas que surgiram
vamos dizer, da ruptura de canais constituindo as chamadas cadeias globais de valor, cadeias produtivas, a nível internacional, uma reflexão por parte dos estados, mas também apoiada pelas populações, apareceu em relação à necessidade de você reinternalizar tecnologias e reinternalizar capacidade tecnológica. Ou seja, o Chip Act, né, nos Estados Unidos, o grande plano, de investimento na área de semicondutores. O Green Act, ou seja, o investimento, assim, o grande programa de investimento para a transição ecológica, particularmente na parte energética, cujos equivalentes, aliás, podem ser encontrados na Europa, né? A nível da União Europeia e a nível dos grandes países da Europa, França, Alemanha em particular. Tudo isso mostra que, na verdade, a disputa tecnológica ela virou também consubstancial, como já foi apontado pelo Luiz Carlos, à disputa geopolítica. Ou seja, você não pode pretender ter uma política de segurança hoje sem ter uma política de segurança tecnológica, uma política de segurança em relação a seu abastecimento em matérias-primas, em relação ao abastecimento em bens intermediários, peças, componentes, etc. Ou seja, a tendência é nesse sentido da reconstituição de uma capacidade nacional, ou no caso de conjuntos de países, uma capacidade regional de articulação produtiva e tecnológica. Algo que, obviamente, a gente chamava tradicionalmente de política industrial. Tá? Então, esse revival, essa volta da política industrial, ela é ligada tanto a um aspecto mais estrutural, a disputa da qual a gente falou, quanto a essas observações, essas consequências, esses problemas que foram exemplificados pela crise da pandemia. Tá? Só para complementar e antes de passar a palavra para o Eduardo, eu queria acrescentar que a gente observa essas tendências, obviamente, na China, nos Estados Unidos, na Europa, mas também em outros países do mundo. Então, países como a Índia, o próprio Brasil, estão tentando formular estratégias de desenvolvimento tecnológico, de estabelecer programas de inovação e de desenvolvimento da produção de áreas onde não estavam presentes, justamente por conta dessa, vamos dizer, grande disputa, essa grande incerteza que nasce da disputa global. Tá? Então, vou deixar falar o Eduardo e depois a gente volta mais em detalhe a alguns desses pontos. Baixazinho, sua vez. Bom, obrigado. A partir de onde do ponto final do Numa e fazer algumas observações, essa ideia, né, quer dizer, na verdade, que é um fenômeno que a gente observa nos últimos anos, que é o retorno da política industrial, né? É muito curioso se nós virmos nos anos 90, né, quer dizer, o termo política industrial, né, virou quase um palavrão, né, era uma palavra banida, né, representava o passado, anacronismos, enfim. Os anos 90 que foram, né, os anos do binômio neoliberalismo-globalização, né, em que, na verdade, esses termos foram até tão utilizados que acabaram banalizados, vulgarizados. Mas é um momento dos Estados Unidos, né, enquanto país, única superpotência, e que, naquele momento, porque era conveniente, né, pregavam para o resto do mundo, olha, todo mundo vamos abrir as economias, né?
é o melhor para todos os países. E aqui, né, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte, acaba assinado no começo dos anos 90, e a agenda norte-americana aqui para o continente era a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, tá? E que, na verdade, era um tipo de acordo que só beneficiaria eles, né? Que não teria maiores contrapartidas para as economias em desenvolvimento do continente. Acho que o Luiz Carlos depois pode falar, o Luiz Carlos conhece muito bem essa história, né? Bom, e agora, quer dizer, diante de uma ameaça real da China, a China, que em algum momento chegou a ser nação mais favorecida comercialmente com os Estados Unidos, tinha benefícios, né? Essa é uma realidade que já ficou muito para trás, e na última década, pelo menos, houve uma série de iniciativas norte-americanas no sentido da contenção econômica, né? Sem entrar na dimensão geopolítica, mas da contenção econômica da China, né? E aí eu queria fazer algumas observações, em particular, sobre as disputas eh, em relação ao 5G, enfim, agora eu sempre fico na dúvida, como se fala, se é Huawei, Uau, Huawei, né? Da Huawei com a Apple, né? Porque em 2019 os norte-americanos impuseram sanções, né, a Huawei, que deixaram a empresa chinesa, né, a empresa chinesa ficou alijada, né, do acesso a chips e softwares norte-americanos para fazer smartphones 5G. Tá? E com esse movimento, a Apple acabou tomando, né, se tornando a principal, passou a dominar as vendas na China de smartphones, né? Eu queria aqui compartilhar a tela com uma matéria que saiu hoje não, perdão, saiu no dia 20 de setembro no Financial Times, que inclusive discute essas questões, tem algumas das informações que eu trouxe aqui, tá? Deixa eu colocar. Não. só botar a tela completa, isso, e ampliar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui e baixar, que aqui fica mais interessante. Se puder botar a tela cheia, fica melhor. Deixa eu ver aqui, mas não estou achando a opção. Dá para ver aqui direitinho? Não, dá para ver, mas se eu botar ali em cima a tela cheia, não, a direita. A direita é a minha direita. Esse negócio é sempre estranho. Mas dá para ver, vamos seguir. Deixa eu botar mais uma aqui, que acho que agora fica melhor. Tudo bem. É muito perceptível, né? É imediato que, a partir de 2019, tem um movimento as vendas de smartphones da Huawei dentro do mercado chinês despencam, né? E os da Apple crescem fortemente, né? Ocupando esse lugar, né? A Apple desloca então a Huawei depois dessas restrições que foram impostas à empresa chinesa. E agora, no final de agosto, né, a Huawei anunciou, né, o lançamento da Mate 60 Pro, né, que é um smartphone com tecnologia. Bom, ele também tem tecnologia que vem de fora, tá? Mas já tem desenvolvimentos, enfim, que foram feitos na própria China, tá? E que, portanto, a empresa poderia já prescindir desses insumos norte-americanos, tá? E com esse anúncio, a- as ações da Apple caíram, né?
Isso mostra, quer dizer, a Huawei voltou ao jogo, tá? Ela que teve que, na verdade, fazer quase que um downsize, né? Ela perdeu muito espaço no smartphone 5G, teve que se concentrar em vender equipamentos 4G, focar mais no mercado interno, quer dizer, isso agora pode ser um divisor de águas, né? E mudar o jogo. E a Apple depende também de insumos na China, tá? E está exposta a sanções por parte dos chineses, tá? É um toma lá da cá, tá? E agora, isso tudo, quer dizer, essa é uma disputa crescente, mas eu vou encerrar chamando a atenção para um dado, né, que o Luiz Carlos ele parcialmente comentou na sua fala, na sua primeira exposição, que é sobre as relações comerciais entre China e Estados Unidos, tá? Luiz Carlos comentou, né, que a China é o terceiro maior, principal destino de exportações norte-americanos, tá? Ficando atrás apenas dos países do NAFTA, né? O Canadá em primeiro, o México em segundo, a China aparecendo em terceiro. E por outro lado, os Estados Unidos são o principal destino das exportações chinesas ainda hoje. Então, quer dizer, há uma disputa em curso, isso é indiscutível, mas as duas economias ainda dependem muito uma da outra. Tá? Então, quer dizer, esse é um elemento que tem que ser observado e fazer parte aqui da reflexão, né, em torno quer dizer, até onde essas disputas vão, né? Até onde, e acho que é um ponto que o Numa destacou no nosso último programa, até onde existe uma interdependência tal, né, que também impõe limites, pelo menos no curto prazo, nas ações e nas retaliações que um país pode impor ao outro. Valeu, Bastian. Pradinho, Eu queria evidentemente entrar que, só aqui. uma questão, Prado, que Sim. evidentemente que essa questão ela não se resume aos Estados Unidos e à China, né? Você tem outros grandes atores no meio desse jogo, por exemplo, a Europa, né? Isso, a posição da Europa é muito importante. Eu vou entrar dentro disso, só fazer uma observação pequena com referência ao que o Bastos falou. O Baixa, a Huawei não apenas conseguiu substituir o principal chip que era comprado por tecnologia ocidental, mas está desenvolvendo também equipamentos para desenhar os chips, que a Holanda que fazia, uma empresa holandesa fazia. Então, o lançamento dela são chips de 7 nanômetros, chipsets de 7 nanômetros, que é altamente avançado. Ninguém esperava que ela conseguisse fazer num período de tempo tão curto. Eu chamo um pouco de atenção que E aí, só posso fazer uma pequena observação, Luiz Carlos? Isso pode ser o que se usa na terminologia, nas discussões de relações internacionais, etc., de blowback, né, para os Estados Unidos. Quer dizer, é uma consequência inesperada de uma ação que você tomou numa determinada direção e que, na verdade, enfim, respinga negativamente, mais do que respinga, acaba afetando negativamente o seu país. É a famosa eu queria dar volta, né, Bastian? a volta, mas eu queria dar É o troco. é o troco. Eu queria dar um olhar de economia política para esse debate no seguinte sentido: por trás das restrições americanas está uma visão profundamente arrogante que eles não vão conseguir nos copiar, né? Eles não têm chance de repetir, eles não têm capacidade tecnológica de alguma maneira, fazer engenharia reversa e rapidamente cruzar essa esfera, que é uma visão que ainda demonstra até limite de racismo, né? Nós somos superiores tecnologicamente a eles por natureza. Ora, a China tem uma população de 1,4 bilhão, é mais do que a, a Europa e os Estados Unidos somada. Tem dinheiro, tem grandes centros universitários. Então é uma questão de tempo. Não tem nenhuma razão porque ela Se não você me possa conseguir permitir, Luiz fazer. Carlos, a mesma arrogância, quer dizer, claro que é um outro contexto, em relação à Rússia, agora na guerra com a Ucrânia, que se ela ficar
privada, né, do Ocidente, ela não sustenta, a economia vai colapsar e eles vão ter que abandonar o conflito. Pois é, então, por trás disso, o que aconteceu? Na verdade, provocou uma necessidade de mobilização de recursos na China para responder a isso. E afetou a Europa. Por quê? Porque quem desenha as máquinas que fazem chips são uma empresa europeia. Né? Na medida que essa empresa europeia deixa de fornecer esse produto para a China não tem outra alternativa a não ser procurar ser uma concorrente dessa empresa também. Então, na verdade, isso indica também uma questão da Europa que eu acho fundamental chamar atenção. Se a gente, eu li, até para fazer esse debate aqui, um documento de 2020 do Instituto Alemão, da German Institute for International Security Affairs, que faz um documento sobre a rivalidade estratégica de Estados Unidos e China, onde coloca o seguinte: olha, a Europa deveria escapar da armadilha de entrar na disputa entre Estados Unidos e China. Veja, desde 2015, principalmente, os Estados Unidos vinha pressionando os europeus a se posicionar e ajudarem a posição americana de conter a China. Este ano, o governo alemão lança um documento, né, em inglês que chama Strategy to China, Estratégia para a China. E esse documento começa a fazer a seguinte afirmação: a China é simultaneamente um parceiro, um concorrente e um rival sistêmico da Alemanha. Ora, a China deixa de ser um grande parceiro comercial para ser um rival sistêmico? Que maluquice é essa? Então, a explicação que é o seguinte: que a China mudou e nós temos que mudar também, porque, afinal de contas, a China está procurando aumentar a dependência do resto do mundo dela e reduzir a sua dependência do resto do mundo. Ou seja, o governo alemão compra o discurso americano de ou está comigo ou está contra mim. Puxa a Europa para se aliar ao governo americano contra a China, que vai diretamente contra o interesse, em especial da Alemanha e da Europa, que tem um potencial comercial gigantesco com referência a esses países. Então, nós começamos a ver também um subproduto da disputa da guerra tecnológica entre os Estados Unidos e China, que a Europa, que é o grande parceiro estratégico aí, americano, se coloca na guerra como um aliado americano disposta a se prejudicar, se preciso for, para reforçar a posição americana na guerra tecnológica. É interessante que a China vem mostrando também capacidade de responder a isso. De início, a China não queria ter uma área de influência técnico-política, para usar uma expressão, mas ela começa a se sentir obrigada, de alguma maneira, a responder. A primeira resposta que ela faz é em cima de uma empresa coreana, né? É gozado, os chineses têm um dito que eu acho interessante: matar a galinha para espantar os macacos, né? Então, ele escolhe uma empresa, que é a Micron, e simplesmente proíbe essa empresa de operar na China. É uma empresa que vendia produtos para componentes para computação, chips, etc. A pergunta é a seguinte: mas, afinal de contas, por que elas? Tem outras empresas maiores que ela não faz isso. Claramente, a China mostra uma disposição, sinaliza que ela também vai retaliar. Agora, recentemente, ela já começa a retaliar a Apple. Ela proibiu, por exemplo, que funcionários públicos chineses usassem o equipamento Apple dentro de empresas públicas chinesas. Ou seja, ela... Na verdade, eles já controlavam algum tempo. Está sem som, está baixo. Desculpa. Tem um papo que eles controlavam já há algum tempo, mas, de todo modo, isso se tornou público agora, né? Claro, porque isso é uma resposta, dizer: olha, agora nós não estamos precisando mais de vocês vão ver como é que nós vamos responder. Ou seja, essa disputa
que era uma disputa tecnológica, você tem uma disputa também, inclusive, lá na OMC, que a China entrou de cabeça na questão de padrões tecnológicos. Tem uma série de disputas que entram no bojo desse contexto. Maior ou menor importância em diferentes setores, mas que vão se acirrando. Nesse sentido, os países começam a ter que se posicionar como é que eles ficam. A Europa já colocou claramente que ela está do lado americano. Países chamado BRICS em geral se colocam numa posição neutra. Brasil, em tese, Índia, se colocam numa posição. Nós não temos nada a ver com essa disputa. Nós estamos tentando colocar, de alguma maneira, o nosso espaço. Embora a Índia, eu acho que o Numa até pode até aprofundar isso mais, ela, de certa maneira, se oferece também como oportunidade para aproveitar um nicho deixado pela disputa entre Estados Unidos, Europa e China, como podendo, de alguma maneira, aumentar a sua produção também de chips, alguma coisa. De qualquer maneira, a Índia não parece estar disposta a entrar na onda americana de retaliar ou de criar barreiras exageradas no que se refere à China. Por outro lado, o Brasil vem se oferecendo como uma alternativa, né? Afinal de contas, nós somos bem mais próximos dos Estados Unidos, mas não há nenhum movimento nesse sentido, não há nenhuma indicação de que haveria alguma mudança significativa da China em direção ao Brasil de produtos americanos ou de tecnologia americana feito lá. Até porque a nossa mão de obra não é tão barata, a nossa infraestrutura não é uma infraestrutura tão boa, e, além disso, esses sistemas não vêm sozinho. Você tem todo um meio ambiente, tem uma série de outras coisas que giram em torno que teriam que vir. Então, finalmente, o Brasil é autônomo demais para ser colocado como espaço de investimento, né? Se for o caso, seria melhor botar na América Central, no México, alguma coisa, do que botar num outro país que também pode se colocar numa posição mais autônoma. Então, o que nós estamos vendo, a meu ver, são uma dimensão da disputa geopolítica que o mundo está vivendo hoje. Numa, já que você foi citado. Sim, eu acho que assim, um ponto fundamental quando a gente pensa nessas mudanças ocorrendo na nossa frente, a gente obviamente não pode prever o que vai acontecer, mas é que uma série de riscos ficaram muito aparentes para todos os países, em todas as regiões, e esses riscos, principalmente o risco geopolítico e o risco de grandes eventos que provocariam uma interrupção parcial, até total, do sistema de trocas, né, do comércio internacional, como foi o caso da pandemia. Esses riscos geopolíticos, bom, o melhor exemplo, obviamente, é a guerra na Ucrânia, né? E as consequências que ela teve, em particular, do ponto de vista energético, mas futuramente a gente pode pensar em riscos geopolíticos muito maiores, né? Imaginamos que a guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos e China suba de nível, continue se aprofundando e que comece a haver umas assim, medidas de retorção entre os países, de sanções cruzadas que levariam à paralisação parcial, né, das trocas e do comércio da China com os países do bloco ocidental e vice-versa, né? Um cenário que já foi evocado pelos camaradas, né? Tanto pelo Luiz Carlos quanto pelo Eduardo. Então, esses riscos fazem com que a reorganização comercial e produtiva apareça como uma necessidade. E essa necessidade tem ganhado muita força nas populações de
todos os países, todas as regiões, há uma receptividade grande em relação a isso. O problema é você saber como você vai realizar isso. Tá? Porque a lógica, se a gente for pensar assim no ponto de chegada de uma estratégia de reinternalização dos processos produtivos e tecnológicos, seria a constituição de blocos coesos do ponto de vista geopolítico, ou seja, de países aliados, né? Que, portanto, organizariam espécies de mercados, do ponto de vista comercial, produtivo e tecnológico, dentro do bloco. Tipicamente, a gente poderia pensar num bloco organizado em volta dos Estados Unidos, com seus aliados próximos, Canadá, México, países europeus, da Europa Ocidental, pelo menos, e um outro bloco organizado em volta da China e da Rússia. Bom, e aí países que, como a gente colocou no programa passado, seguindo uma estratégia no alinhamento que oscilariam entre esses blocos. A dificuldade de implementar isso é que avançamos muito num processo de integração produtiva e tecnológica a nível global. Então, a gente deu exemplos de recuos nessa tendência, porém, ainda é muito forte. E se a gente for olhar, ainda tem fluxos grandes de investimento de empresas ocidentais na China. Da mesma forma que tem fluxos grandes de investimento de empresas chinesas nos países ocidentais, quando for permitido. Bom, é óbvio que os Estados Unidos têm colocado cada vez mais barreiras, já era o caso em áreas consideradas como estratégicas, só que como essas áreas, o corpus dessas áreas estratégicas aumentou, a gente realmente vê assim muitos programas ou muitos projetos de investimentos chineses nos Estados Unidos sendo bloqueados, porém nem todos. Tá? Então a gente tem um paradoxo de uma inércia ainda existindo nessa integração que alguns chamaram de globalização. A gente pode usar vários termos, não sou muito fã desses rótulos muito gerais, mas a gente tem uma inércia desse fenômeno e a necessidade de, se você quiser, pelo menos perseguir essa estratégia voltada para a segurança, voltada para a autonomia, porque em última instância disso que se fala, reconquistar uma autonomia tecnológica e produtiva, você precisa cortar com laços que são extremamente profundos, extremamente enraizados. A gente nem tocou muito na questão financeira, mas você tem relações de capitais, de fluxos de investimentos, de fluxos de remessas de lucros, que são gigantescas. Tá? E, obviamente, uma dificuldade fundamental que teriam os países ocidentais, por exemplo, desculpe, em relação a essa estratégia de reconquista de autonomia e mudar completamente o software que até então utilizava. Tá? Porque o que a gente vê é que muitos projetos vamos dizer, de reindustrialização em países ocidentais, nos Estados Unidos, mas também na Europa, na verdade, não estão avançando a um ritmo tão acelerado quanto se imaginava, tá? Porque, em última instância, você tem uma lógica de lucros, uma lógica empresarial, uma lógica financeira que ainda rege a maior parte do funcionamento do sistema produtivo, tá?
Nesse sentido, a gente pode imaginar que, de facto, e bom, isso ficou muito claro, quando a gente observou a resposta à pandemia e essas disrupções, esses problemas que surgiram na coordenação das cadeias globais de valor. É verdade que países com capacidade de mobilização, de planejamento alta, como o caso da China, tem uma vantagem enorme em relação a países onde a estratégia interna vai ser definida em função de imperativos políticos. Então, você pode ter facilmente mudanças nas estratégias. A gente viu as mudanças que existiram entre a administração Trump e depois a administração Obama. A gente viu, se a gente pegar o caso do Brasil também, a mudança que tem entre a presidência do Bolsonaro e depois a presidência do Lula em relação à questão da política industrial. Então, você tem elementos internos que vão poder contaminar consideravelmente a elaboração e, na verdade, a capacidade, mais do que a elaboração, a capacidade de sustentar uma estratégia, vamos dizer, contínua, uma estratégia consolidada voltada para a implementação de política industrial, ou seja, a criação desses elementos. Porque, por exemplo, se a gente pega a questão do meio ambiente, a questão da transição verde, a gente sabe que em países onde existe um espaço de disputa democrático, não há vamos dizer, um consenso em relação a isso. Inclusive, tem virado, mais recentemente, em muitos países, uma questão de disputa política. Alguns defendendo a necessidade dessa transição verde, outros, pelo contrário, dizendo que ela não tem que acontecer, com uma instrumentalização de ambos os lados, né? Então, a gente vê que nem todos os países são iguais, entre aspas, em relação à sua capacidade de implementar políticas industriais de longo prazo e, portanto, em relação à sua capacidade de reinternalizar a produção. E, para encerrar, antes de passar a palavra para o Eduardo, a questão é que a China não precisa disso. A China já, em termos produtivos, termos de inovação tecnológica, ainda é dependente em muitas áreas, mas cada vez menos, como foi apontado pelos camaradas, tá? Mas em termos produtivos, a China tem uma produção industrial que cobre todo o leque do que um país necessita. Tá? Então, na verdade, essa questão de uma, entre aspas, uma evolução mais autárquica dentro de um bloco, na verdade, no caso da China, já existe no país. No caso dos Estados Unidos, já é mais complicado. Tá? E no caso dos países europeus, nem se fala. Então, na verdade, o tamanho do esforço que você vai ter que fazer para implementar essas estratégias de reinternalização da produção, da capacitação tecnológica, provavelmente o caminho é mais demorado e mais complicado e mais custoso do lado ocidental e também, obviamente, dos países do sul global do que do lado chinês. Tá? Mas, Eduardo, por favor. Bastanzinho, já que você foi chamado, né? Foi chamado na roda. Na verdade, eu só queria fazer uma observação acerca de um ponto que foi tratado aqui. Na verdade, Numa e Luiz Carlos evocaram um pouco o caso europeu, né? Eu me pergunto até que ponto nessa disputa, do ponto de vista, vamos dizer, daqueles que não são os protagonistas, né, Estados Unidos e China, até que ponto não tem também um jogo retórico, né, nesses movimentos? Porque, bom, houve o banimento, né, da Huawei por parte de alguns países, e pensando na Europa, né, que está envolvido nesse processo. Por outro lado, agora
de agosto, a Ericsson sueca firmou uma parceria com a Huawei. Tá? Em junho sai a notícia que a Huawei participa de 11 projetos, tá, financiados pela União Europeia, num programa de pesquisa e inovação chamado Horizon Europe, que tem um orçamento muito elevado. Tá? Então, eu me questiono, né, até que ponto aqueles que são os coadjuvantes, né, até onde isso representa, né, retórica, né, como a gente falava antigamente, para inglês ver ou para norte-americano ver, enfim, até que ponto isso realmente tem se traduzido na prática numa clivagem, né, numa separação em relação. Eu estou pegando aqui o caso com a Huawei, eu me concentrei, né, nessa empresa, que é uma empresa-chave, na minha exposição de hoje, né? Mas vai para além disso, tá? Vai para além disso. E no caso europeu, até seria, né, se for realmente uma coisa que se tem um quê de jogo de cena, seria até para eles desejável, né? Porque, na realidade, eles só tomam prejuízo, né, esse alinhamento do ponto de vista econômico nos últimos tempos, esse alinhamento com os Estados Unidos, estratégico, né, geopolítico, militar, tem trazido diversos prejuízos econômicos para a Europa, né, e alguns países do bloco em particular. Valeu, Baixa. Pradinho, encaminhando aqui já para o final do programa, né? A gente já tem quase uma hora de programa. Então, Prado, eu gostaria que você encaminhasse aí o final, seus comentários final e encaminhasse, assim como você encaminhou, né, o tema no início, eu sugiro que você encaminhe agora o final dessa discussão. Eu acho que essa discussão vai no seguinte sentido. Olha só, você tem agora a expressão que se fala no mundo da Europa de delink, de, de alguma maneira, de reduzir o risco, né? A expressão delink ela não é muito clara da maneira que ela coloca, né? Os europeus vêm falando delink, mas não decoupling. É uma posição europeia, você tem toda razão, Baixa, é uma posição meia dúbia em alguns momentos, porque seria um desastre para a Europa abrir mão do mercado chinês e, por outro lado, abrir mão de uma série de questões, de benefícios que a China poderia ter. Inclusive, a China a China tem a maior parte da produção das chamadas terras raras. Uma das respostas da China a bloqueio dos Estados Unidos e da Europa de produtos tecnológicos da China tem sido ela dificultar a exportação de alguns desses produtos. A China tem várias cartas na manga que ela pode usar também nessa disputa. O problema que eu vejo é que por um lado, você pode ter empresários pragmáticos que querem continuar fazendo negócio e ganhando dinheiro na China, mas você tem uma opinião pública e os setores de política que vão na onda americana de enfrentamento a qualquer custo, né? Sob o argumento de que isso é necessário para manter a liberdade individual. Como a principal crítica que você tinha à China é que ela não dá muita bola para o que acontece nos outros países, ou seja, principalmente na área financeira, ela não exige contrapartidas. A expressão que era usada no artigo que saiu no Político, que é uma publicação americana, que ela não estimula a responsabilidade dos outros países. Ou seja, a China joga sozinha, ela não está preocupada de intervir em país nenhum. Ela é o suficiente grande para levar em conta aquilo que a beneficia, olhando para o seu próprio umbigo nesse sentido. Então, nesse sentido, a China é muito diferente dos Estados Unidos, que é um exportador de ideologia, é muito preocupado com a política interna dos países. Não é que a China não seja, em nenhuma circunstância, talvez nos países vizinhos da China, ela tenha um pouquinho mais de preocupação, mas certamente ela não tem uma preocupação global de algum modelo moral para impor, algum modelo econômico para impor nos outros países. Agora, o que eu vejo é que esse acirramento ele é real e vai impactar
a economia mundial daqui por diante. Porque você tem essas restrições que são feitas por decreto, no caso americano, você tem restrições de empresas europeias, a China, obviamente, responde produzindo aquilo que ela não pode comprar, aí os países europeus, os Estados Unidos, acusam a China de querer que o resto do mundo seja dependente dela e ela não ficar dependente. Ou seja, é uma armadilha circular a natureza do argumento. Em última instância, a razão desse conflito é que os Estados Unidos não aceitam o fato de que ele está perdendo uma posição absolutamente hegemônica na área tecnológica e na área industrial. O que aparentemente a China está na frente, mas tem outros países que estão tentando se posicionar. O caso da Índia é um bom exemplo, né, em algumas áreas. Ela está tentando também se posicionar. Então, daqui por diante, eu acho difícil prever. O que nós estamos vendo, o Vicário estava falando isso um pouco antes do programa, um certo ocaso do Ocidente, o ocaso da hegemonia norte-americana, que pode demorar décadas. Mas é um ocaso, ele não consegue mais impor a sua agenda sem resistência. E o caso da China é um bom exemplo, e essas disputas entre empresas, cresce uma, cai outra, a Holanda se prejudica quando entra no que se refere. Isso faz parte desse conflito entre os dois grandes players. Os dois grandes players, a China e os Estados Unidos. A Europa, a Ucrânia no meio desse processo, e até nós, né? A nossa posição aqui na periferia, nós vamos tentar encontrar algum caminho para nos beneficiarmos dessa disputa, mas somos longe de ser protagonistas num jogo pesado entre as duas grandes potências. Acho que é isso. Obrigado, Pradinho. Numa, seus comentários finais. Desculpa. Como a gente colocou, é de facto a evolução que vai tomar o mundo do ponto de vista dessas mudanças nas políticas tecnológicas, nas políticas produtivas e até comerciais, vão depender da evolução da disputa entre Estados Unidos e China. Isso que vai pautar o ritmo de evolução e a intensidade das mudanças que vão acontecer. Se a gente for olhar do ponto de vista dos países da periferia, o sul global, como assim, o mais correto dizer, designar, países como a Índia, como o Brasil, como a Indonésia, vão ter, de facto, que se posicionar nessa disputa global. E há um espaço, obviamente, de oportunidades, tá? Porque países, como a gente descreveu, conseguiriam manter uma forma de não alinhamento, ou seja, de capacidade de trocar, de negociar, de manter laços diplomáticos, geopolíticos, produtivos, comerciais, vamos dizer, assim, de qualidade, entre aspas, ou seja, sem muito antagonismo, com os dois polos, China e Estados Unidos, poderiam tirar muito proveito disso. Tá? Então, seria um momento, por exemplo, para esses países desenvolver sua indústria de armamento, porque eles podem ser considerados por muitos países como fornecedores bem menos problemáticos do que a China ou a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Da mesma forma, você pode imaginar uma forma de nem benevolência, mas uma forma de não intervenção, né, de não intervencionismo, né, se esses países adotarem políticas industriais, políticas comerciais voltadas para o desenvolvimento dos seus setores estratégicos. Tá?
ao contrário do que podia acontecer 20 anos atrás, por exemplo, ou até sei lá, 10 anos atrás, tá? Então, eu acho que tem um espaço de oportunidade para esses países, só que nada garante que essas oportunidades vão se converter em mudanças. Isso vai depender de articulações internas, das relações que vão se as relações de força entre os blocos de poder. A gente viu, por exemplo, no exemplo brasileiro, que isso pode mudar muito rapidamente. O exemplo argentino mostra que a atual receptividade em relação ao desenvolvimento tecnológico, de política industrial, de laços mais fortes tecnológicos com outros países do sul global, e algo que pode ser completamente abandonado caso os candidatos de direita, que seja o Milei, obviamente, mas também a Burris, vençam as eleições, porque esses dois candidatos, por exemplo, já afirmaram que sairiam dos BRICS, né, onde a Argentina Acabaram de entrar, né? Acabaram Exatamente. de Então, entrar, né? na verdade, em muitos países, a questão que vai se colocar é justamente uma questão de capacidade de formulação, como tinha falado um pouco antes, de formulação na verdade, de se manter numa opção estratégica. Tá? Uma opção de, justamente, afirmação tecnológica, afirmação comercial, afirmação produtiva. Tá? E nada garante que isso aconteça. Que os equilíbrios internos políticos que podem fazer mudar essas orientações estratégicas, eles são extremamente frágeis. Tá? Eles são pautados pelas eleições em muitos países. Então, isso é algo que a gente, na verdade, já comentou sobre inúmeras vezes sobre a capacidade de formar políticas de desenvolvimento econômico. Tá? Se você tem uma estratégia de desenvolvimento econômico, ela vai funcionar se ela for aplicada no longo prazo. E certamente não vai funcionar se a cada 4, 5 anos, 6 anos, enfim, dependendo do regime institucional do país, você tem uma mudança completa de direção nessas estratégias. Tá? Então, é provável que os países que tradicionalmente têm essas mudanças políticas, essas mudanças vão também passar por mudanças também nas suas estratégias, vão ter dificuldade em manter uma estratégia. Nesse sentido, a Índia pode ser um contra-exemplo, porque apesar das mudanças políticas importantes que acontecem, há uma certa permanência em termos de inserção geopolítica, ou seja, a Índia nunca abandonou a sua posição no alinhamento, há uma capacidade tecnológica já existindo, há uma necessidade também de desenvolvimento socioeconômico fundamental pelo tamanho da população do país, há a possibilidade, como já teve a China anteriormente, através desse enorme mercado interno, de você direcionar compras públicas para justamente estimular a política industrial, ou seja, a Índia pode ser sim capaz de ser uma alternativa produtiva, não necessariamente uma alternativa, mas ser um complemento tecnológico, produtivo, comercial. Tá? E o antagonismo da Índia em relação à China, tanto na questão vamos dizer, dos limites territoriais, da fronteira, definição de fronteira entre os países, quanto em termos de influência regional, isso estimula uma forma de nacionalismo econômico na Índia que é, obviamente, um pré-requisito, uma condição necessária, porém não suficiente para você implementar uma estratégia de longo prazo em termos de política industrial, de desenvolvimento de capacitações e capacidades produtivas, tecnológicas autóctonas. Mas, bom, tudo isso são perspectivas, tá? Muito obrigado, Numa. Bastazinha, seus comentários finais. Eu vou continuar na linha do Numa
Eu vou falar algumas breves palavras mesmo sobre o Brasil, evocando, né, meus velhos professores Antônio Barros de Castro e Carlos Lessa, né, que falavam muito da importância de se ter uma visão de futuro para o país, né, que se confunde com a ideia de um projeto de país, né? Existe hoje no Brasil um projeto dessa natureza? E caso exista, né, existem elites dispostas, né, e capazes de mobilizar esse projeto, de levar ele adiante, né? Bom, com hiperfoco em regras fiscais, né, realmente fica um pouco difícil, né, você ter algo desse tipo, né? Esse caminho, né, do hiperfiscalismo, né, é o caminho da mediocridade, né? Não é o caminho que nos prepara para os desafios do futuro. Valeu, Baixa. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês três, né? Do Pradinho, do Numa e do Baixa. E, bom, nós estamos hoje gravando esse programa, dia 3 de outubro, 11h30 da noite. E, Baixa, o Fortaleza acaba de eliminar o Corinthians e é um fato É histórico, mesmo. né? Pela primeira vez, um time nordestino Nordestino chega numa à final de uma competição, isso é muito legal. Sul-Americana, né? Então, Então, terminamos em parabéns, né? alta, né? Para- Terminamos, Parabéns para o apesar da grande nação corintiana tá triste, né? tá Uma das maiores chateada, né? torcidas do país, mas é muito bacana ver um clube do Nordeste chegando a uma final de competição continental. Acho É legal. isso, pela primeira vez na história, é o Leão do Pici, não é isso? Que é o Isso. Fortaleza. É isso aí. Bom, com essa saudação para os nossos amigos nordestinos, amigos cearenses e torcedores do Fortaleza, né? A gente vai encerrando esse programa de hoje, agradecendo muito a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nesse nosso debate, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vida que segue.